a gente precisa falar sobre esse acontecimento, um fato histórico. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma pessoa ex-trans ou destransicionista, como eles costumam chamar, venceu um processo judicial por negligência médica contra os médicos que performaram ali a sua cirurgia de mudança de sexo ou mudança de gênero. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, eu não vou falar aqui sobre opiniões, o que eu acho ou deixo de achar das pessoas trans, e também esse não é um vídeo para propagar ODIO contra pessoas trans que se identificam como trans. Esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é para falar sobre esse fato objetivo, que é uma vitória jurídica, é um acontecimento inédito que aconteceu agora no final de janeiro, e eu quero discutir sobre isso. De forma nenhuma, esse vídeo tem o objetivo de trazer algum tipo de preconceito contra essas pessoas, que na verdade são as maiores vítimas de toda essa ideologia. Então esse vídeo é um alerta sobre a proteção das nossas crianças, é um alerta sobre imposições ideológicas e até mesmo sobre mudanças irreversíveis que muitas vezes essas mesmas imposições ideológicas acabam causando, trazendo para a vida de muitas pessoas. Então vamos lá, tô aqui com o meu roteiro, quero ir conversando com vocês. Eu quero um bate-papo bem espontâneo, bem à vontade, porque eu quero realmente conversar sobre essa história. Então, trata-se do caso dessa jovem que vocês viram aí na capa do vídeo, que é a Fox Varian, esse é o nome que ela adotou depois de tudo, né? E na época que ela fez a sua cirurgia, ela tinha 16 anos. E a gente vai ver um pouquinho sobre a história dela, sobre o que levou ela a fazer tudo isso, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, a faixa etária para essa hormonioterapia é um pouco diferente, até porque nos Estados Unidos a gente sabe que cada estado tem a sua própria lei para muitas coisas, não tem um direcionamento federal como acontece aqui, onde todos os estados têm que seguir a mesma linha, né? Então ali cada estado tem autonomia, então pode variar um pouquinho. Mas de uma forma geral, uma criança ou um adolescente pode se submeter a procedimentos hormonais, terapias hormonais de mudança de transição de gênero a partir dos 16 anos de idade, desde que seja com consentimento dos pais e com acompanhamento médico. No Brasil, a idade mínima era a partir de 16 anos, mas desde 2025 parece que o Conselho Federal de Medicina deu uma pequena recuada nesse sentido e passou a adotar que deveria ser feito somente em maiores de 18 anos. E qual foi o procedimento, então, que essa jovem, a Fox, realizou e depois veio a gerar esse processo judicial? Ela fez uma mastectomia dupla. O que é isso? É a remoção dos seus dois seios saudáveis. Eu falo saudáveis porque mastectomia é justamente o procedimento que é feito para as mulheres que têm o câncer de mama, né? É a remoção do seio, só que ali é feita uma remoção por uma questão de saúde. A pessoa precisa retirar aquele seio que está com aquele nódulo, que está com aquele câncer. Mas nesse caso, ela retirou os dois seios ali perfeitamente saudáveis por conta da questão ideológica. E a gente vai entender um pouquinho mais já já. Essa decisão foi tomada ainda na sua adolescência, em um momento de grande vulnerabilidade. A gente vai ver que a história dessa menina não foi nem um pouco fácil e não é difícil entender como que ela chegou nessa crise de identidade tão grande, né? Hoje ela tem 22 anos e está vivendo nesse processo de destransição, que nos Estados Unidos, ou em inglês, eles chamam de detrans, que é os destransicionistas, aqueles que foram trans, passaram pela transição e agora estão voltando ao seu sexo ou gênero de nascimento biológico, né? E ela convive então com os danos permanentes que esses procedimentos trouxeram para a vida dela, e foi isso que levou à abertura do processo judicial, porque ela se arrependeu de uma decisão irreversível tomada na adolescência que afetou o corpo e a vida dela para o resto da vida. Agora, vamos entender um pouquinho mais quem era essa menina e o que pode ter levado ela a toda essa crise identitária que acabou culminando nesse processo de transição de gênero. Olha só, essa garota, ela tinha um histórico pessoal e psicológico muito grande, né? Na infância ainda, ela foi marcada por muita instabilidade familiar, com seus pais se separando quando ela tinha apenas 7 anos de idade. A briga judicial ali pela sua guarda durou 3 anos e depois disso ela se afastou completamente do seu pai, ou o seu pai se afastou dela, né? Ela deixou de ter contato com esse pai. E ela teve também um histórico de saúde mental, com depressão, ansiedade, fobia social, chegou até mesmo a ter um diagnóstico de autismo e a passagem por diversas escolas. Então, assim, só esses fatos aqui já tornaria uma confusão gigantesca na cabeça de uma criança, de um adolescente, né? Muito difícil o adolescente se perceber, ter a formação da sua identidade, tendo um lar saudável, tendo uma família saudável, já é muito difícil. A adolescência é o período da crise, é o período da dúvida, né? Agora, imagina com tudo isso que essa menina passou e ainda com os seus transtornos psiquiátricos e com até mesmo um laudo de autismo.
E aí ela passou por aquelas dificuldades corporais e emocionais que são naturais do período da adolescência. É um período de difícil aceitação, principalmente para as meninas, né? Ocorrem muitas mudanças ali no corpo. E aí, quando ela teve ali a primeira menstruação, ela entrou em colapso. Ali ela surtou, né? Não se identificou com aquilo, não conseguia lidar com aquela pressão, com os hormônios também da puberdade, né? E começou a ter também transtornos alimentares. Então, olha tudo que essa menina passou antes de se perceber ou se entender uma pessoa trans. É impossível falar do caso dela sem levar em conta todo esse histórico que ela apresenta, né? E teve muitos problemas também de autoimagem, de autopercepção, de quem ela era, né? De que esse corpo significa para mim, quem sou eu, o que eu vejo no espelho, o que é normal de muitos adolescentes e pode ter sido também agravado por conta daquilo que ela estava passando, né? Inclusive, um fato curioso é que eu, para quem não me conhece, eu sou professora de educação física e o meu TCC foi exatamente sobre isso, sobre a percepção da autoimagem dos adolescentes nesse período de muitas mudanças. E a gente estudou, a gente mostrou como que o exercício físico impacta esse processo de aceitação dos adolescentes, para vocês verem o tanto que isso é verdadeiro e o tanto que essa influência existe, né? O quanto é verdadeiro que os adolescentes realmente passam por uma luta gigantesca de autoaceitação nesse período da vida, né? Tanto é que o meu TCC foi sobre isso. Agora, os questionamentos sobre gênero começaram quando ela tinha 15 anos, durante sessões com o seu psicólogo. Eu li esse material em inglês, então eu não sei te dizer se é um psicólogo ou uma psicóloga, né? Mas foi nas suas sessões de terapia que ela começou a ter ali os questionamentos sobre o gênero. E aí, então, ela começou a ter as primeiras mudanças de identidade após os 15 anos. Então, ela tinha nascido com o nome de Isabela, aí ela passou pelo nome de Gabriel, que no inglês ele pode ter os dois gêneros. Você pode ser o Gabriel como homem, ou Gabriel com E no final, que também soaria como um nome feminino. Então, ela adotou um nome que seria de dois gêneros, poderia ser possível os dois gêneros, né? E aí, depois de cerca de 2 meses, ela cortou o cabelo curtinho, adotou um visual realmente masculino, e começou a utilizar faixas para comprimir ali os seus seios, né, para realmente esconder que ela era uma menina e que ela tinha seios. E aí ela adotou um outro nome masculino, que é realmente masculino, que é o nome Rowan. E aí ela começou a se identificar publicamente como transgênero, começou a se apresentar então como uma pessoa trans, ou como um menino, como um homem trans. Sobre a sua cirurgia. Em dezembro de 2019, depois de 11 meses vivendo nessa transição social, pública, já se comportando, se apresentando como um homem trans, aí ela realmente se submeteu a essa mastectomia bilateral, que foi a retirada dos seus 2 seios, com apenas 16 anos. E aí depois, pouco tempo depois, né, com 18 anos, ela adotou o nome Fox, que é o nome que ela utiliza até hoje, e hoje ela está com 22 anos. E ela se tornou, né, então, mais uma entre milhares de jovens que passaram por cirurgias de transição de gênero na última década. Se você fizer uma rápida pesquisa aí, você vai perceber que já não são poucas as pessoas que passaram por esses procedimentos, tanto as terapias hormonais quanto as cirurgias. E aí ela vem fazer parte também dessa estatística. E aí o que acontece? Ela se arrepende muito pouco tempo depois, menos de 3 anos depois da cirurgia, ela já deixa de se identificar como uma pessoa transgênero. E aí ela começa o processo de destransição. Imagina a cabeça dessa menina, com tudo que ela passou, com tudo que ela viveu desde a infância, todas as crises da sua adolescência, todas as suas crises de identidade, e agora ela tem mais um problema para resolver. Agora ela é uma pessoa operada, para não dizer mutilada, sem os seus 2 seios, e já não se identifica também com aquele gênero que ela adotou. Então agora ela tem mais um problema para lidar, né? Pensa na situação dessa menina. Ela iniciou então esse processo que é chamado de destransição e ela relata o arrependimento por ter feito uma mudança permanente ligada a uma identidade que se mostrou temporária na vida dela. Esse é o grande problema. Já foi feito um procedimento muito invasivo, muito dramático e totalmente permanente em uma pessoa que estava totalmente em crise, né? Vendo agora, lendo aqui sobre o histórico dela para vocês, eu tenho certeza que qualquer pessoa sensata já percebeu que essa menina não estava bem. De repente, o que ela precisava era de terapia, não de uma mastectomia dupla, né? E é aí que entra o processo dela por negligência médica. O que acontece? Em maio de 2023, ela entra então com um processo por negligência médica contra o psicólogo de longa data que acompanhou ela em todo esse processo e o Dr. Simon Shin, que foi o médico cirurgião responsável por essa mastectomia. E os dois eram ligados ali ao sistema de saúde do condado de Westchester,
Westchester, de Nova York. Então, eles foram os réus aí desse processo. E o que eles alegaram? Por que negligência médica, né? O processo não foi sobre a identidade dela. Ah, ela é homem trans, ela não é, ela nasceu menina, no corpo de menina, ela é mulher. Não foi esse ponto do processo. O processo ele não tinha o objetivo de entender a identidade da Fox e saber quem ela realmente era. Não. O foco do processo foi simplesmente discutir a conduta daqueles profissionais, se a forma como eles conduziram os procedimentos pelos quais ela passou foi uma coisa ética, foi uma coisa profissional, foi uma coisa que levou em conta até mesmo os direitos da criança e do adolescente, né? E aí o que os advogados da Fox, que eram da acusação, apontaram? Eles levaram em conta que etapas fundamentais da avaliação psicológica dela não foram seguidas, realmente de entender o que essa jovem está passando, qual é o problema de identidade dela, por que ela está relatando esse não pertencimento, né? Não houve uma investigação adequada daquele sofrimento que ela estava passando, com todos aqueles diagnósticos, com todos aqueles problemas familiares, não foi investigado, eles simplesmente validaram aquilo que ela estava trazendo. Ah, eu acho que talvez eu esteja me sentindo assim porque eu acho que eu sou um menino. Ah, então tá bom, então vamos retirar os seus 2 seios e vamos te socar uma terapia hormonal. Foi basicamente isso que a defesa alegou, né? E também que eles não exploraram, a equipe médica e psicológica não explorou com ela e com a família outras possibilidades. Eles colocaram ali aquele procedimento, aquela intervenção, aquela cirurgia, como se fosse a única possibilidade real para ela, a única alternativa. Isso me lembrou muito do que aconteceu naquele caso famoso do John Money, né, do Dr. John Money, que é dos 2 gêmeos, não sei se vocês se lembram dessa história, que um deles foi fazer uma circuncisão, e aí os 2 foram fazer uma circuncisão, mas em um deles o procedimento deu errado, e aí ele teve o seu órgão genital totalmente cauterizado, ele ficou sem o seu órgão genital quando bebê. E aí o médico, que já tinha toda uma teoria de gênero por trás, não foi o mesmo médico que fez a circuncisão, mas um outro médico famoso lá, sugeriu para essa família que eles deveriam criar ele como se ele fosse uma menina. E ele disse para essa família que essa era a única alternativa possível. Por isso que eu me lembrei desse caso. E aí não dá para falar agora, senão o vídeo ficaria muito longo, mas vocês devem pesquisar aqui sobre essa história. Dr. John Money e os gêmeos Reimer, ou família Reimer. Eu vou tentar lembrar de deixar escrito aqui para vocês, tá bom? Mas, nesses 2 casos, a equipe médica teve esse mesmo papel de não orientar corretamente a família e fazer essa família achar que aquela era a única solução possível, né? Nesses 2 casos foi dito, olha, se vocês não fizerem isso, se vocês não aceitarem essa nova identidade de gênero do seu filho, da sua filha, eles vão acabar se não posso falar aqui, né? Mas se SUI, enfim. Então foi colocado para essa família que a única alternativa era passar a mão na cabeça daquele sentimento que ela estava manifestando ali, e não foi colocado nenhuma outra alternativa, como talvez mais terapia, mais entendimento do que ela estava passando, enfim, outras alternativas que poderiam ser exploradas, né? Questões médicas, questões hormonais que de repente poderiam ter sido abordadas. E isso, o fato deles não terem dado uma orientação precisa e adequada para eles, viola alguns princípios básicos da medicina, como por exemplo a prudência, a cautela e o consentimento informado real, aquele consentimento, ou seja, sempre que você vai fazer uma cirurgia, fazer um procedimento, deveria, pelo menos, né, te ser explicado tudo o que está envolvido naquela cirurgia, todos os riscos, todas as consequências, e aí se você é maior de idade, você assina ali o termo de que você está ciente das complicações que podem acontecer, das consequências daquela cirurgia, e aí então, quando eles fazem esse procedimento dessa forma com essa menina, com a Fox, eles estão violando essa questão do consentimento informado, porque ela alega que ela não foi esclarecida todos os riscos e todas as consequências que implicava aquele procedimento que ela estava fazendo. Especialmente considerando que a gente está falando de um procedimento irreversível. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vitória judicial dela e por que isso é importante. Os dados objetivos ali do processo dela. A decisão foi favorável a ela então e contrária à sua equipe médica, né? E isso aconteceu agora no final de janeiro, por isso que eu quis muito trazer esse vídeo para vocês. Até estou gravando ele meio corrido assim, talvez não tenha tanta edição, mas eu achei muito importante trazer esse vídeo para o conhecimento de vocês. Aconteceu agora no final de janeiro e ela vai receber uma indenização total de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. E agora eu vou falar para vocês como que eles chegaram nesse valor e por que esse valor.
US$ 1.600.000 por danos morais passados e futuros relacionados ao sofrimento que ela passou e vai passar ainda, com todas as questões emocionais envolvidas com isso, e US$ 400.000 para despesas médicas futuras que ela ainda vai ter que continuar fazendo tratamentos hormonais para tentar recuperar o que foi perdido, enfim, cirurgias futuramente, recolocar talvez prótese nos seios, não sei. E o júri que fez esse julgamento reconheceu que aconteceu sim a negligência médica pela falta de orientação ali dos profissionais a ela e a sua família, falha no dever de cuidado por se tratar de uma jovem principalmente, e que havia sim responsabilidade deles sobre tudo que aconteceu com ela, responsabilização profissional. E isso aqui não é sobre retórica, né? Não é sobre quem teve o melhor discurso ali no júri, né? Isso realmente é sobre a justiça reconhecendo que os adultos que eram responsáveis por proteger aquela criança, aquela adolescente, não fizeram isso. E isso é muito importante. Por que essa decisão é considerada um fato histórico, um marco? Por que eu tive que trazer essa decisão aqui para o canal? Porque ela é apontada como o primeiro caso desse tipo a chegar a julgamento e terminar com uma vitória para a pessoa em destransição. Então, ela abre um precedente para que novos processos possam acontecer. Isso é muito importante. A gente tem hoje muitas milhares de pessoas fazendo esse processo de destransição. Você não fica sabendo muito porque não é muito interessante para a mídia falar sobre isso. Você vai ouvir muito mais sobre pessoas que estão transicionando, né, para um gênero diferente, para um sexo diferente daquele do seu nascimento. Mas quando a pessoa desiste no meio do caminho ou depois de um tempo e tenta retornar ao seu sexo de nascimento, seu sexo biológico, você não vai ver a mídia cobrindo isso, falando sobre isso, porque isso não é interessante para a agenda ideológica que eles querem propagar. Então, talvez você tenha a impressão que isso não acontece, mas faça uma pesquisa aí sobre pessoas de-trans ou destransicionistas e você vai ver que elas são centenas, para não dizer milhares, né? Tem bastante gente já. Então, a expectativa é de que outras pessoas se sintam encorajadas por essa decisão para chegar, dar um passo à frente e também, de repente, entrar num processo judicial caso elas tenham se sentido da mesma forma, talvez até manipuladas, induzidas, ou que houve negligência médica no sentido de prestar o devido esclarecimento, né, o devido consentimento, como a gente conversou. Então, isso é muito importante para que novas vítimas desse tipo de caso, desse tipo de procedimento, venham à frente também falar. E isso também abre uma expectativa gigantesca de que médicos, clínicas e psicólogos, enfim, equipes de saúde relacionadas com esse tipo de tratamento, comecem a pensar 2, 3, 10 vezes antes de performar esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia nos nossos jovens e nas nossas crianças. E isso é muito bom. Aqui eu não estou falando mais de uma questão ideológica, eu estou falando realmente da proteção das nossas crianças. Eu não estou entrando no mérito, você pode ver que em nenhum momento eu entrei no mérito se é certo, se é errado, não quero saber disso. O que eu estou dizendo é, nenhum menor de idade, nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ser induzido ou submetido a isso, sem ter ainda a sua personalidade, a sua consciência completamente formada, sem entender exatamente o que está fazendo e sem ter condições de medir as consequências daquele ato, sabe? Daquela decisão. Então é muito importante que médicos, que clínicas que hoje fazem isso à torto e direito possam ficar receosos, possam ficar preocupados com medo de que futuramente eles também venham a sofrer responsabilização jurídica. Uma coisa interessante é que realmente não é só um caso isolado, né? Como eu falei para vocês, tem muitos outros jovens que passam por essa destransição e também não somente isso, mas os casos na justiça, os processos judiciais já são bastante. Nos Estados Unidos, a gente já tem cerca de 25 processos judiciais só de 2022 para cá. Tem 25 processos correndo na justiça nos Estados Unidos, todos eles são de pessoas ex-trans ou destransicionistas contra aqueles que performaram as suas cirurgias ou seus tratamentos hormonais. Que são consideradas intervenções médicas muito precoces, né, que não levaram em conta um estudo de caso realmente profundo daquela pessoa. São casos que também são semelhantes a esse, né, que estão em tramitação ainda, mas que às vezes encontram muita resistência. Então, quando a gente tem um caso com uma vitória como esse, ocorre o que no direito é chamado de jurisprudência, né, é uma primeira decisão ali que cria muitas vezes um terreno, uma base para que outros juízes, outros juristas venham a decidir com base naquele parecer, né, e muitas vezes isso é citado, aí tem as súmulas, tem essa linguagem mais técnica que eu não vou me aventurar porque todo o meu conhecimento foi dito aqui nessa frase, né? Então, eu sei que é isso mesmo. Eles começam a usar aquelas decisões prévias
como precedentes. Olha, conforme aconteceu naquele caso assim, 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 aqui também a gente entendeu que da mesma maneira, de maneira análoga àquilo lá, ocorreu a negligência e tal, tal, tal. Então é muito importante acontecerem casos como esses, né? E se a gente fosse dar um nome para esse problema, né, que causa tudo isso, qual é o nome que a gente colocaria aqui? É a ideologia acima da proteção. O que acontece? Esse caso ele escancara, né, uma ideologia travestida de cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque dá a impressão de que as pessoas estão tentando ser tão empáticas com esses jovens, com esses adolescentes, tão politicamente corretas, né? Ai, ela se sente um homem, não, vamos aceitar, vamos acolher. E aí esse excesso de empatia, ele deixa de ser verdadeiramente amor, né? Porque aí você não confronta, você não para escutar essa jovem, para entender o porquê que ela está relatando se sentir dessa maneira. Você simplesmente valida aquilo que ela está dizendo, em nome de uma empatia, em nome de um acolhimento, em nome de um não preconceito. Você pega aquilo que ela está trazendo, que é um sentimento volúvel, passageiro. Quantas coisas a gente sentia na nossa adolescência e hoje a gente vê que não são verdades, né? Imagina se a gente tivesse guiado, norteado toda a nossa vida por aquilo que a gente sentia enquanto adolescentes, né? Mas o grande erro aqui é realmente validar tudo que essa pessoa traz enquanto ela ainda não está nem formada. Essa é a grande questão. E isso acontece por quê? Por causa da ideologia. Porque a ideologia vai dizer que você não pode jamais ir contra uma pessoa que se identifica como trans. Então aí a gente tem um grande problema, porque aí você deixa de oferecer o cuidado e o acolhimento verdadeiro, o amor verdadeiro que essa criança, esse adolescente merece, em nome de uma ideologia que vai falsamente acolher, mas na verdade só vai causar problemas futuros para ela, né? As crianças, elas devem ser protegidas, né, e não devem ser usadas como laboratório social. Esse é o ponto de vista cristão. Com certeza, as crianças também, assim como homens e mulheres, que são, né, são imagem e semelhança de Deus. E com certeza são muito importantes e muito preciosas para o nosso Deus. Então nós não podemos permitir que as crianças sejam utilizadas como laboratório de experimentos sociais. O nosso corpo humano não é descartável, não é neutro e não é matéria-prima para fazer experimentos ideológicos. Isso é extremamente importante. A medicina existe para curar e não para mutilar pessoas. E os adultos têm o dever moral de conter os impulsos das crianças. Nem tudo que as crianças querem fazer, sentem vontade de fazer, deve ser validado. E isso é o verdadeiro amor, como a gente conversou há pouco, né? Quando você diz não num momento de necessidade, que se faz necessário dizer não, você está amando, você está cuidando e protegendo essa criança, esse adolescente. E aí esse caso nos leva a perguntar se a gente está realmente protegendo as nossas crianças ou se a gente está apenas terceirizando o sofrimento delas e medicando, né, as suas crises de forma paliativa e até causando mais problemas para o futuro e chamando isso de compaixão ou empatia, que é a palavra da moda. Bom, esse caso, como eu deixei bem claro para vocês no início, não é sobre ODIO, não é sobre preconceito com pessoas trans, crianças e adolescentes que se encontram hoje nessa categoria, têm sido tratados como sendo crianças trans. Muito pelo contrário, eu entendo, nós cristãos, penso que falo por eles também, né? Nós entendemos que as crianças são as maiores vítimas dessa ideologia. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que elas tenham respeito, que elas tenham dignidade. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acharam desse caso, dessa vitória judicial? O que vocês acharam desse vídeo? Quais são as suas opiniões? Qual é o seu parecer sobre esse caso e sobre casos semelhantes que a gente vê aí todos os dias, né? De transição, de destransição. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, que eu vou adorar saber. E deixa também um like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta de receber conteúdos desse tipo. E já se inscreve aqui no meu canal para você não me perder no algoritmo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.